Boa noite a todo mundo que continua com a gente agora no Fórum Global, ou para quem está nos assistindo domingo, e que nosso programa ele tem uma certa autonomia, digamos assim, ele aparece descolado do Jornal da Fórum. Eu sou a Ana Prestes, esse aqui é o Fórum Global, e hoje nós vamos falar sobre dois temas bastante interessantes e que estão na pauta do dia, estão na pauta da conjuntura internacional. Nós vamos falar sobre Cúpula das Américas, e nós vamos falar também sobre a violência política, a violência persecutória, os ataques têm sido feitos contra a candidatura de Gustavo Petro e Francia Márquez à presidência da Colômbia. Nós temos dois convidados e uma convidada que ela já é de casa praticamente, a Natália Urbano, não sei se ela já está aqui com a gente. Guilherme, se a Natália já estiver, já pode subir aqui para vir comigo, para ela... Não chegou ainda, então daqui a pouco ela chega. Não sei se o professor André Reis já chegou, se o professor André Reis, da Federal do Rio Grande do Sul, cientista político, que está sempre por dentro dessa pauta internacional, principalmente aqui da América Latina, já estava conversando com ele um pouco antes da gente combinar aqui para o programa, já tratou muito sobre Cúpula das Américas, já tratou muito sobre ALCA, a gente vai contar aqui um pouco de como a Cúpula das Américas ela vem atrelada com essa agenda da ALCA. Bom, mas antes da gente partir já para o debate, André, primeiro te dar as boas-vindas. Obrigado, boa noite, Ana, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, super importante para a gente ter você aqui, para ter alguns elementos que com certeza você vai nos trazer. Antes da gente começar o debate, eu queria pedir para o Guilherme, que está nos ajudando aqui na técnica, para a gente entrar com um vídeo. É um vídeo de uma fala do presidente Lula em uma Cúpula das Américas, a Cúpula das Américas de 2005 em Mar del Plata. Então, eu queria passar um pedacinho desse vídeo. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui e estava se discutindo outras coisas. Eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da ALCA. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Bem, primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor à ALCA, que era contra a ALCA. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois, ganhei as eleições, houve o Acordo de Miami, em 2003, que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio, enquanto persistem os gigantescos subsídios da agricultura que desnivelam o campo de jogo. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na ALCA, se estava discutindo antes de Miami 2003, temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc., que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas e etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong, à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha. Obrigado, presidente. Bom, André, primeiro agradecer a nossa audiência que já está aqui conversando com a gente via chat, agradecer também quem puder
se tornar membro, que ainda não é, quem puder colaborar com o nosso Pix, que está aqui em cima, pix@revistafórum, mandar super sticker, puder participar, sempre nos ajuda muito. Inclusive, uma das pessoas que está aqui, não sei se o Guilherme vai encontrar, fez uma pergunta. A Cúpula das Américas começou no governo Bush, começou no governo Clinton? Então, o professor André Reis vai nos ajudar a esclarecer essas questões. André, nós vimos agora um vídeo do Lula, então presidente Lula, em 2005, estava falando numa Cúpula das Américas, que foi em Mar del Plata, em 2005. Isso foi 10 anos após a criação da Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas ela começa em 94, com o governo Clinton, né, dos Estados Unidos. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre isso. Com que propósito a Cúpula das Américas ela nasce, se inicia? Eu já falei aqui de ALCA, você vai falar. E como que a gente chega nesse momento de 2005 em que se consegue, dentro da Cúpula das Américas, derrotar o projeto da ALCA? Bom, é maravilhoso escutar ali um trechinho, né, do Lula e a nossa política externa lá em 2005, que colaborou, né, com essa discussão toda. A Natália chegou aí, damos oi para a Natália. Oi, Natália. Vamos dar boas-vindas para a Natália. Bem-vinda, Natália. Boa noite. Boa noite, obrigada. professor. Obrigada pelo convite. Ótimo estar aqui. Não sei se você assistiu, Natália, o vídeo. A gente passou um pequeno vídeo do Lula, não sei se você pegou. É uma fala do Lula em 2005, na Cúpula das Américas de Mar del Plata, quando a gente considera que praticamente se enterrou a ALCA, né? E eu fiz aqui uma pergunta ao professor André. O que são esses 10 anos aí, de 94 até 2005, do início da Cúpula desse processo das cúpulas? Uhum. Bom, a primeira cúpula, né, das Américas foi lá de dezembro de 94, né, cujo grande objetivo dela era o lançamento, né, de uma iniciativa, digamos, continental, patrocinada pelos Estados Unidos, capitaneada pelos Estados Unidos, com o objetivo de fazer uma área de livre comércio de todo o continente, abrangendo, né, na época já eram 34 países, não é os 35, que ele já excluiu Cuba do processo. A origem um pouquinho anterior é, assim, a iniciativa Bush, né, já do início dos anos 90, que era, digamos, a estratégia que os Estados Unidos estava lançando para o que se chamava, na época, do mundo pós-Guerra Fria, né, e o mundo da globalização, enfim, que era a palavra-chave ali dos anos 90. E o acirramento dos processos de integração, né, e comércio global, enfim, que levavam à criação, então, desses grandes conglomerados. Bom, qual foi a grande questão? Os Estados Unidos lança o projeto da ALCA e nós vamos ter vários encontros. Tem os grandes encontros, esses encontros de cúpula, né? Depois, então, ocorre em 95, depois em 98, depois de 2002, depois de 2005, e vão assim sucessivamente. Além desses encontros, esses grandes encontros aí de cúpula que vão os chefes e as chefes de Estado, enfim, tu tinha também as reuniões preparatórias, né? O que acontece ali entre 95 e 2005? O contexto vai mudar. O contexto de 95 era, digamos, da pretensa, né, superioridade e unipolaridade global dos Estados Unidos. É claro que ele já estava olhando ali para a União Europeia em formação acelerada, né, da construção do euro, e ao mesmo tempo também já se discutia, obviamente, a ascensão asiática. Naquele momento ainda era muito Japão e China, né? A China dividia com o Japão a ideia da liderança asiática, mas nós tínhamos também os tigres asiáticos, e assim por diante. Então, o que acontece? Naquele período ali, em 95, há uma força muito grande dos Estados Unidos, e principalmente, a gente tem que lembrar o contexto do neoliberalismo por boa parte da América Latina. Então, vários governos, né, são eleitos e reeleitos neste período, promovendo, né, a abertura econômica, as privatizações, a desregulamentação de legislação trabalhista, por exemplo, ou seja, era aquela agenda neoliberal que a gente conheceu ali nos anos 90, e que, em boa parte, esses governos se interessavam pelo projeto dos Estados Unidos como uma oportunidade, né, de ampliar negócios, enfim. Entretanto, é bom lembrar que, apesar dos governos serem neoliberais, eles eram pressionados na época com o que tinha sobrado ainda de o que a gente poderia chamar de uma burguesia industrial, né, que ficava preocupado com o segundo choque de liberalização. Qual era o problema? O Collor já tinha feito uma abertura, por exemplo, no caso brasileiro, uma abertura muito incisiva. E aí, quando se chega, né, em 95, eles já estavam meio ressentidos, por exemplo, né, de uma abertura mais forte e uma certa preocupação. Ou seja, teve um pequeno balanceamento nisso,
que setores industriais se preocuparam. Eles eram fascinados, por um lado, e, por outro lado, eram preocupados com a ideia da ALCA. Isso, de certa forma, ajudou um pouco na negociação, deixá-la um pouco mais espaçada. Bom, o que vai acontecer? Entretanto, né, a discussão toda vai ocorrendo, e mesmo assim há um interesse empresarial, há um interesse governamental, e a gente está falando que era para a gente todo o governo Cardoso, né, que vai de 95 até 2002, e é muito interessante notar que inicialmente Cardoso era mais resistente. No segundo mandato dele, ele acelera um pouco mais a negociação, né? E também nós vamos ter o Bush sendo eleito nos Estados Unidos, também impulsionando mais essa negociação. Mas agora o que acontece? A gente está falando dos 90, década neoliberal. Quando tem a virada de 90 para os anos 2000, tu tem a ascensão dos governos mais à esquerda na América Latina, enfim, na América do Sul, né? Que vai dar um outro tom para essa discussão toda. Acho que o grande marco, é claro, a própria eleição do Hugo Chávez, em 98, né? E depois a sucessão de governos de esquerda vai surgindo nisso, cujo um dos grandes centro-esquerda, esquerda, enfim, né? Os grandes marcos, obviamente, foi a eleição do próprio Lula aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? E tem mais coisa em jogo. As promessas da globalização e do neoliberalismo dos anos 90 não estavam se cumprindo. Ou seja, né, também aparece muito claramente, é o que a gente viu no vídeo do Lula agora, no discurso dele lá em Mar del Plata, apontando também que os países ricos, em geral, eles exigem a abertura econômica, mas eles são protecionistas. E eles criam uma série, e aí tem uma outra coisa em jogo também, que se discutia na época, que embutido nas negociações comerciais, vinha uma série de obrigações que extrapolavam o comércio, que penetram em outras áreas das políticas públicas, que penetram em outras áreas, por exemplo, da vida econômica e da vida social. Ou seja, tu praticamente entrega uma parte da tua soberania para um acordo comercial desse tipo, patrocinado pelos interesses americanos. Então, essa era uma discussão que se colocava também ali no início dos anos 2000, e a gente chega, então, na reunião de 2001, bastante contestado já é bem forte, e entre 2001 e 2005, com a ascensão desses governos críticos, há uma dificuldade maior, e também, né, como eu falei, mostrando as próprias dificuldades de se implantar, o liberalismo era sempre para os outros, não para si próprio, né? Então a gente chega em 2005 uma nova força, uma nova articulação da América do Sul, da América Latina, em oposição à ALCA, né? E ali eles percebem, o próprio governo americano praticamente desiste do projeto da ALCA. Também tem uma outra coisa em discussão. O Bush está começando a se preocupar mais agora, e está muito preocupado com o Oriente Médio, guerra do Iraque, invasão do Iraque, e assim, Afeganistão, e assim por diante. Então ele entre aspas, se desinteressa e diz, eu deixo isso para daqui a pouco, mais tarde. Só adiantando, eu vou parar em 2005, estou parando agora, mas só adiantando, eles seguem com a mesma lógica, mas é de um outro modelo. Foram para negociações bilaterais, a conta gota, país por país. Porque eles perceberam também que numa negociação coletiva, tendo lideranças expressivas, que era o caso do Brasil, a própria Venezuela, também construindo a ALBA, havia uma possibilidade de resistência muito maior. Eu disse, não vou mais negociar com cardume, vou negociar com os peixes separadamente. Acho que já deu para dar um panorama, a gente pode começar, né, a conversa. Obrigado. Isso, não, a gente que agradece, professor, ótimo. Eu gosto de trabalhar com esses períodos, então, periodização, eu acho que é mania de professora também, porque eu acho que é uma coisa didática para quem não domina o conjunto das cúpulas. Então, até 2005, a gente teve essa fase que eu achei que foi excelente o que você trouxe. Em 2005 até 2015, digamos assim, mais 10 anos, é quando a gente vai ter o auge desse momento de um conjunto de governos progressistas na América Latina, concomitantemente ali, né? Você tem Brasil, tem Argentina, tem Venezuela, tem Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai. Em 2015, eu trabalho muito 2015 como marco por conta da eleição do Macri na Argentina, e aí logo veio o golpe em Dilma, já tinha havido o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras, que tem menos impacto, eu acho, que no sistema, mas também tiveram seu impacto, e depois, um pouquinho mais tarde, o golpe na Bolívia, em 2019. Então, a conjuntura começa a mudar novamente, é algo que a gente chama de uma onda de restauração, né? Uma onda de restauração conservadora, neoliberal.
Ali nós tivemos algumas cúpulas importantes. A de 2012, que foi a da Colômbia, que o Juan Manuel Santos tentou convidar Cuba, inclusive, os Estados Unidos barraram. Já era o Obama. Depois, na próxima, que vai ser no Panamá, se eu não me engano, 2015, aí já vão convidar Cuba. Se eu não me engano, foi a única que Cuba foi convidada e que tem aquela reunião, famosa reunião do Obama com Raul Castro, que vai preparar a visita do Obama a Cuba. E 2018 já é Peru, no contexto de Grupo de Lima. Já começa a mudar. Eu queria trazer a Natália para a conversa, também para saber se a Natália tem alguma pergunta para o professor André, mas também para perguntar o seguinte para a Natália. Natália, que contexto é esse que nós estamos hoje, em que os Estados Unidos se sentem tão confortáveis por organizar uma cúpula excluindo 3 países? Que momento é esse que a gente está vivendo, comparativamente aí com esses outros momentos que nós nos referimos? E fica à vontade também para fazer perguntas para o professor André. Novamente, boa noite. Eu acho, Ana, que o contexto, justamente pegando essa questão da periodização que você e o professor tão bem explicaram aqui, é muito interessante porque a gente pega justamente o neoliberalismo que não deu certo nas Américas, né? O modelo falido do neoliberalismo, principalmente no sul das Américas. Aí você pega o período, vamos dizer assim, a experiência progressista, a maré rosa, a maré vermelha, como vocês quiserem chamar. E aí você tem a transição dos golpes, né? Você teve aquele período muito tenso. Eu também gostaria de lembrar aqui, né, da questão do Rafael Correa no Equador, que também foi algo, apesar do Equador não ter um peso econômico do Brasil, o golpe contra o presidente Rafael Correa foi extremamente marcante politicamente falando, porque ele foi uma liderança muito importante para a América do Sul, para a América Latina não todo e mundialmente falando, né, com a questão do caso do Assange, enfim. E aí você teve os Estados Unidos nesse pós-lawfare, né, nesse período de lawfare, vamos dizer assim, nessa segunda Operação Condor, que na cabeça deles deu certo. Deu certo, porque eles retiraram justamente esse vício inovativo que esse grupo tinha, de justamente bater, de justamente brigar, de justamente, a gente não pode esquecer que por exemplo, a situação da Venezuela se complicou muito depois que esses golpes começaram a acontecer nos outros países, a demonização de Cuba, da Nicarágua, começou a ter outros problemas relacionados justamente a esses países, e que agora, mesmo a gente estando aos poucos voltando com uma onda progressista, essa onda progressista que nós temos no momento não é uma onda que está tão disposta a brigar com o imperialismo quanto a primeira estava. Por que ela não está disposta? Porque viu o que aconteceu. Então, por isso que hoje você tem, por exemplo, Honduras, que você deu um exemplo aqui. Você tem Xiomara Castro, né, que esposa de Manuel Zelaya, vítima de um desses golpes dos Estados Unidos, né, e isso não é conspiração, Hillary Clinton assumiu que teve participação no golpe de Honduras, justamente autorizando que agentes dos Estados Unidos entrem em Honduras para prender, né, o Hernandes. Você tem justamente Gabriel Boric, né, que é a juventude, a mudança, né, da política chilena, sendo considerado um dos parceiros ideais dos Estados Unidos, né, sendo colocado no mesmo patamar que o Brasil de Bolsonaro, que é a Colômbia de Ivan Duque. Então, quer dizer, você tem esses países que têm um governo internamente progressista, mas que, de política externa, eles têm uma agenda que é coerente com a agenda que os Estados Unidos espera que a América Latina tenha. E nessa época, a gente tem que lembrar, justamente, principalmente nessa questão da rejeição da ALCA e dessa união da América Latina, e da criação de mecanismos de fortalecimento regional, principalmente os mecanismos econômicos, que você tinha justamente
presidente Lula, você tinha Néstor Kirchner, você tinha Evo Morales falando, a gente vai brigar com os Estados Unidos e a gente vai ganhar, a gente vai brigar com a União Europeia e a gente vai ganhar. E agora você não tem mais esse tipo de diálogo, esse tipo de fala, você tem justamente essas lideranças atuais tentando dialogar, não, todo mundo tem que trabalhar junto, não é bem assim, vamos ver isso aí. Então, quer dizer, você teve uma moderação das pessoas, não sei se por medo ou também porque nós estamos vivendo um momento geopolítico muito tenso com tudo que está acontecendo, né, no leste europeu, com a Ucrânia, com a Rússia, e, né, com essa nova Guerra Fria, que agora não é mais, né, capitalismo versus comunismo, agora nós vivemos, né, uma Guerra Fria, né, dos Estados Unidos versus um mundo multipolar. Então, você também tem que ter, esses países também tem que ter um outro jogo de cintura, porque se a gente viu, eu que estou no exterior vi muito, a repercussão da fala do presidente Lula e quanto isso foi pesado, né, para a mídia europeia, quanto eles pegaram pesado do que ele falou da Ucrânia, porque agora você voltou justamente aquilo. Quem não está junto comigo está contra mim, não tem essa de neutralidade. Então, nós estamos vivendo num momento muito tenso e num momento também, vamos dizer assim, de estresse pós-traumático desses governos latino-americanos que tentaram, de alguma maneira, bater no imperialismo, tentaram, né, combater o imperialismo e as suas influências no país. Tentaram criar uma outra dinâmica, né? Teve a questão da CELAC. Até hoje, por exemplo, um dos presidentes, que é o López Obrador, que tem apostado muito na CELAC. Sim, e o Unasul, todo esse processo, até o Mercosul teve uma outra feição, né, nesse momento. O López Obrador, que tem tentado recuperar o papel da CELAC, jogar um papel importante na CELAC, hoje ele falou que não vai pessoalmente à Cúpula das Américas, não vai como presidente à Cúpula das Américas, se realmente não forem convidados os demais países. Eu quero te convidar, então, professor André, para fazer uma reflexão aqui com a gente. Eu sei que a gente te convidou aqui também muito pela essa questão do lado histórico, né, da história de como a gente chegou até aqui, mas você fica à vontade para também opinar sobre essa nossa conjuntura atual, como a Natália colocou, porque a gente começou o programa ouvindo o presidente Lula. Nós estamos inevitavelmente pensando num período com o Lula eleito aqui. Eu acho que todo mundo que está nesse barco, né, está nesse time. Então, a gente precisa pensar sobre essa conjuntura, como a Natália colocou. Então, eu queria deixar você à vontade, professor André. Hoje, infelizmente, o nosso programa está dividido na temática, né? A gente vai tratar essa questão da Cúpula das Américas, depois a gente tem que entrar com o tema da Colômbia, que está bastante grave, a situação da perseguição, a violência e uma certa forma de perseguição também, né? A candidatura de Petro. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer esse programa hoje, metade os temas. Então, mas a gente já deixa aqui um convite de antemão para outras oportunidades, viu, professor André, para você voltar para conversar com a gente. Acho que, aliás, os dois temas estão interligados, né? Acho que tem, do que a Natália comentou, né? Tem uma questão nova, nem tão nova, mas foi a questão da eleição do Trump. A eleição do Trump ela é sintomática, digamos, da ascensão de uma força que sempre existiu, sempre esteve presente, mas conseguiu, né, são os conservadores, digamos, aquilo que se imaginava que estava guardado e sem expressão política, né? Então, esse conservadorismo antiglobalista para alguns, mas, de modo geral, esse conservadorismo se associou, de certa forma, aos liberais, né, para poder tirar a onda rosa, os governos progressistas, enfim, acabou fazendo uma mão de força e se associou com forças extremamente conservadoras, né, que se imaginava que estavam já na lata do lixo da história, mas a gente sabia que elas estavam pulsando ali ainda, né? E aí nós temos essa onda de golpes, digamos, de forçação institucional. Acho que uma questão, e aí entra uma outra força que nós temos agora, que é difícil, por exemplo, quando tu pensa os interesses ali do próprio Biden, né? O que o Biden quer fazer? Tem uma certa... Tu olhando assim, a história não se repete, importante lembrar, né? Mas a gente tem alguns ciclos e tem também algumas questões estruturais. Tu olha e diz assim, já vi muito claramente esse filme, né?
E uma delas é muito claro, assim, o Biden tenta recuperar algumas questões do chamado grande liberalismo americano, de oferecer uma ordem do sistema internacional, a sua imagem, a seu espelho, né, e, obviamente, impulsionando com isso, né, os seus investimentos, o seu próprio capitalismo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Exatamente o que o Biden está tentando fazer é retomar a liderança da América Latina, né, digamos, oferecer algo, entre aspas, para a América Latina, tal e qual tinha se tentado ali nos anos 90. Só que o que acontece? A conjuntura agora talvez seja até mais difícil para os Estados Unidos se colocarem, porque além dele ter que enfrentar, né, ou, digamos, convencer a esquerda, os progressistas, teria que também convencer os conservadores. Então é muito mais difícil, né, ele fazer esse trabalho. E eu acho que tem uma questão que está em jogo, que os Estados Unidos se assustou muito com o avanço, por exemplo, da China sobre a América Latina. Se lá nos anos 90 essa já era uma ideia, né, então agora, por exemplo, cobrir, né, a iniciativa Um Citrão, Uma Rota, e sobretudo quando ele percebeu que o Panamá foi o primeiro país da América Latina a assinar um acordo para integrar o Cinturão e uma Rota, né, e agora já tem, eu não tenho bem certeza, mas já são mais de 20 países, a Argentina também já são mais de 20 países da América Latina já participaram. O que ele está oferecendo ali? Não está aparecendo muito, mas acho que vai aparecer mais daqui a uns dias, talvez depois, que é aquele novo projeto deles de uma integração, também de oferecer um projeto de integração via G7, que chamam de 3GW, né? Não é 3W, é o B3W, Building Back Better World, né? Que é basicamente assim... Os 3Bs, são os 3Bs, né, dos Estados Unidos. Build então, Back Better, eu acho. Isso, Build Back Better. Os 3Bs, isso vai começar a aparecer. Ele ainda é modesto, mas é uma ideia de fazer frente à própria China, ou seja, resguardar a América Latina para si, né? Agora, qual é a questão? A questão é que o mundo não é o mesmo dos anos 90. O mundo é muito mais multipolar, né? A China ascendeu muito mais, a Rússia ainda mostra sua força, ou seja, na verdade é um cenário muito mais difícil que se coloca, por exemplo, para esse interesse dos Estados Unidos agora, né? Então, se vocês perguntarem assim, é uma nova ALCA, eu te diria que é uma tentativa de trazer algumas ideias da ALCA para agora, mas num outro cenário que se apresenta também bem difícil. E quando a gente olha o cenário eleitoral dos últimos 2 anos, com um certo retorno dos governos progressistas, e principalmente, né, que é o que vai ser discutido daqui a pouco, né, e vencendo na Colômbia, e com as chances reais de vencer no Brasil, né, tu tem um novo eixo se descortinando aqui de poder, digamos, né, crítico e autônomo se descortinando na América do Sul, em articulação, por exemplo, com a própria América Central e também com o próprio México, bastante interessante. E nessa conjuntura, então, é possível, eu concordo, Natália, acho que teve um aprendizado, né? Tem a curva de aprendizado, né? A gente aprende, né? Tinha também muita gente que se decepcionava lá, né? Nos anos 2000, eu participei de muito debate, eu estava comentando hoje, né, com a Ana, participei de muito debate sobre ALCA, muito debate sobre postura latino-americana, e o pessoal se decepcionando ali nos anos 2004, 2005, por que não acaba com tudo? Dizer, olha, gente, porque tem também, tu ganha um governo federal, tu ganha um governo nacional, né? Tu ganha um executivo, mas as estruturas de poder conservadoras, seja no legislativo, seja no aparato judicial, eu falava naquela época, já 20 anos atrás, é tudo aparato, digamos assim, não ganhou. Ou seja, tu tem 2 alternativas. Ou tu joga bastante com um sistema, que seria o que chamavam de uma esquerda mais moderada, ou, dependendo das condições, se as condições são duras, tu vai tensionar mais as instituições, que acabou sendo um pouco o próprio modelo Hugo Chávez, né? Depois que ele sofreu o golpe ali de 2002, o golpe de 2002. Ou seja, né, teve um aprendizado assim, ganha esse governo, mas de fato a vida é muito dura, tá? Tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, vão ser bem mais pragmáticos, né, esses governos, tentando jogar com a conjuntura. Eu te diria assim, eu diria para vocês e para o público, né, o que nós temos de novo na conjuntura? Inclusive essa disputa, por exemplo, se for pensar entre a China e os Estados Unidos, trabalhando com inteligência, né, dentro das margens das possibilidades,
pode ser interessante também, né? Ou seja, aumenta-se o valor, né, da própria América do Sul. A pior coisa é estar abandonado, porque em vários momentos da história a gente também ficou assim desinteressado. Foi um pouco o próprio caso depois do Bush, ele estava preocupado com o Oriente Médio, né? Então eu diria assim, eu acho que em ganhando, né, e agora mudando esse modelo, esse eixo mais para os governos progressistas da América do Sul, se descortina uma possibilidade muito interessante. E a gente tem essas experiências do que deu certo e também de muita coisa que não deu certo na Unasul. Né? Podemos pensar na CELAC, podemos pensar na ALBA também, podemos pensar inclusive no Mercosul, né? Como reativar e aproveitar essas estruturas de cooperação tipicamente latino-americanas. Né? Então, devolvo para vocês aí. Mas eu fico no debate, viu? Eu posso ficar acompanhando ali a Sim, eu discussão de ia te América pedir para e Colômbia. ficar. Então, eu ia te pedir para ficar, porque tem tudo a ver agora esse debate que a gente vai convidar o Héctor Mondragon, que é um ativista de direitos humanos, escreve sempre também sobre a situação da Colômbia. Deixa eu até apresentar o Héctor direitinho aqui para a nossa audiência. O Héctor, ele é assessor das organizações indígenas e camponesas da Colômbia já há mais de 30 anos, autor de alguns livros, como Desenvolvimento e Equidade com os camponeses, está num programa de direitos humanos do Colby College de Maine, também, né, Héctor? Me corrige se eu falei alguma coisa de forma correcto, fui o Prêmio de Direitos Humanos do Colby College no ano 2000. Do ano 2000, entendi. Bom, muito bem-vindo. Eu queria dizer o seguinte, que esse debate sobre a situação da Colômbia, ela tem todo a ver com esse debate que nós acabamos de fazer aqui sobre o contexto em que se dá a próxima Cúpula das Américas, a 9ª Cúpula das Américas, que vai acontecer poucos dias depois do primeiro turno eleitoral da Colômbia. Vai ser, se não me engano, de 6 a 10 de junho em Los Angeles, e a eleição no dia 29 de maio. E espera-se, sim, de uma Cúpula das Américas que debata temas que são importantíssimos, como esse, da questão da violação de direitos humanos na Colômbia. Eu acho que esse é talvez um dos debates mais importantes aqui das nossas Américas. Assim como a questão sanitária e avaliação sobre o enfrentamento da Covid nas Américas, sem Cuba, é muito estranho você debater isso, né? Sem Cuba, o país que mais desenvolveu vacinas de forma autônoma. Então, as contradições, né, sobre o que se debate, o que se dialoga, o que se conversa enquanto Américas e os Estados Unidos nesse processo de hegemonismo, ditando a pauta e ditando quem participa dos debates. Então, Héctor, eu queria te convidar a... Nos últimos dias, nós temos observado na imprensa colombiana, nas organizações de direitos humanos, muitas denúncias. Hoje a gente viu uma denúncia de uma região da Colômbia em que apoiadores de Gustavo Petro, militantes, teriam sido sequestrados. Houve denúncia de bomba. Já teve o candidato a presidente Gustavo Petro já teve que interromper sua campanha no Eje Cafeteiro, né, que vocês chamam, uma região do país, por conta de ameaças. O governo Duque fala que isso é estratégia da campanha do Petro, que não tem nada. E a gente sabe como é, né? O governo Duque e o uribismo, para eles nunca existe nada, né? Conta para a gente qual é a situação hoje na Colômbia, faltando 20 dias para a eleição, né? 19 dias hoje para a eleição. Há chance certo de que Petro possa ganhar a eleição. E é o que até agora as pesquisas têm falado. E têm tentado diferentes jeitos de parar esse ascenso eleitoral e não têm conseguido. Eu acho que porque tem raízes muito profundas na grande greve de massas que aconteceu ano passado e, em geral, o ascenso de massas que vem desde antes e o período de luta de massas que foi aberto pelos acordos de paz, mas que têm sido em contra dele o governo de Duque e que seus líderes do partido dele anunciaram que iam a fazer farrapos os acordos de paz.
e em boa parte tem acontecido isso, não? Temos que Colombia é o país que tem uma grande quantidade de líderes sociais assassinados cada ano. O ano passado mais de 130. Levamos 72 somente neste ano e 20 somente neste mês. Então, fazer não somente política, sino movimento social nestas condições é supremamente difícil, bem difícil, e não é novo isso, é uma costume política, se podemos falar política, do jeito de dominar os sectores que gobernam Colômbia desde há muito tempo, não? E neste momento há uma onda de violência, de fatos e ameaças que tenta un nuevo jeito junto con fake news, entrampamiento, tentan usar cualquier declaración de cualquier político partidario de Petro o Dele para inventar una historieta y a violencia, porque no ten otro jeito ya. Y eso ten varios elementos. Un primero es no solamente amenazas contra Petro, sino descubrimiento de pelo menos 2 planos para asesinar a Petro. Uno hecho cafetero iba a ser asesinado en la ciudad de Pereira en la presencia de él en la campaña, y otro que anunció al prefecto de Medellín que tenía sido descubierto por la seguridad de Medellín de fazendeiros de Antioquia que estaban también con un plano para asesinar a Petro, ¿no? Entonces son fatos, ni siquiera son amenazas que llegan a Petro, son descubrimientos de planos concretos para asesinar a Gustavo Petro que dificultan su campaña electoral, y ustedes han visto cómo él está llegando a las manifestaciones que consigue hacer después de análisis de seguridad con guardacostas, guardafrentes, con escudos metálicos blindados frente a él que casi no permiten que les haya visto por los manifestantes, além de colete antibalas y otros elementos, ¿no? Entonces, para hacer campaña electoral en esas condiciones es bien difícil. Por otra parte, un diluvio de amenazas contra los líderes que apoyan a Petro, por ejemplo, personalmente cada uno de los líderes indígenas que están en la campaña de Petro fue amenazado de muerte. Y eso seguido del asesinato de un de ellos. Y além de eso, tenemos que los paramilitares han llamado paro armado, que duró 5 días, que comenzó después de la grande manifestación de Petro en la ciudad de Montería. Montería es una ciudad que está perto, muy perto, de las facendas de Álvaro Uribe Vélez, la principal facenda de él, y que han sido dominada por los políticos uribistas y los facendeiros y los paramilitares. Más Gustavo Petro consiguió hacer una gigantesca manifestación en esa ciudad. Y como respuesta a todo este ascenso en la costa caribe, el grupo paramilitar denominado Clã do Golfo aprobó un paro armado con o pretexto de la extradición de uno de los chefes de ese grupo, más realmente con el objetivo de atemorizar. Y por ejemplo, en esa ciudad de Montería que falaba ahora, no Día das Mães no consiguió abrir ningún restaurante. Los Días das Mães estuvieron fechados todos los comercios también toda la semana, y ustedes entienden que una ciudad grande con los comercios fechados para el Día das Mães y los restaurantes fechados los Días das Mães es un terror que está sobre la población amenazada. ¿Qué sienten las personas? ¿Qué va a pasar? Ainda falta evaluar el hecho que el efecto de esta campaña de terror ainda no sabemos cuál va a ser, porque esto tiene efecto. No pensemos que las personas no tienen una mudanza de comportamiento en frente al terror, especialmente cuando tienen enfrente un grupo paramilitar que puede matarlos, ¿no? E nós temos uma foto, deixa eu só mostrar essa foto para a nossa audiência, do Gustavo Petro fazendo campanha, esse, né? Com esses escudos de proteção, ele também deve estar todo cheio de... Embaixo da camiseta se vê o colete antibalas, né? Colete, isso. Sim.
Pode que tirar, Gui. sí, y en ese llamado paro armado de los paramilitares, as Forças Armadas não fizeram nada, não? Até há uma piada que fala a gente por que as Forças Armadas não apareceram para combatir os paramilitares. E falaram pela mesma razão que Clark Kent nunca aparece quando sai Superman a agir, não? Então, é a personalidade secreta dos paramilitares, ¿no? No a una acción, se permite aterrorizar y el gobierno dice, no, eso no fue nada, incluso él fue para posesión, para tomar pose del presidente de Costa Rica en plena esa situación, ¿no? Y ahora terminó ese paro, más a población de esas regiones donde Petro tenía a más alta proporción de votos en las pesquisas, no sabemos cuál iba a ser su respuesta. Y além de eso, hay una campaña de prensa para convencer a una faixa de votantes que é melhor votar pelo candidato do centro para que não nos matem, que votar por um candidato. E como fazem isso? Com o boato de um golpe de Estado se Petro ganha, ¿no? Respaldado por declarações que em Colômbia estão proibidas, mas que estão fazendo de generais, o comandante das forças militares, por exemplo, e contra Petro, con una intervención directa en la campaña y simultáneamente los boatos de que hay un descontentamiento en los cuartéis, de que van a dar un golpe seco, que se van a negar a obedecer. Y por último, que ha hecho bien importante, a toma de medidas que son fatos para inutilizar al gobierno de Petro antes de que comience, ¿no? Por ejemplo, o governo, como o novo Senado não tem assumido, tem apresentado a últimas sessões do antigo Senado e do antigo Congresso um projeto de lei para que o novo presidente não tenha acesso, sino aos poucos, a informação de segurança nacional. Isso é um presidente que não tem direcionamento da segurança nacional. Eles já estão preparando para o caso do Petro ganhar. Sim, né? para o caso de Petro ganhar, no goberna, ¿no? Porque no dirige a seguridad nacional, es un boneco, es un títere, não tem nenhum sentido. Com Allende no Chile, né? Lá nos anos 70, né? Que os Estados Unidos armaram tudo para que não fosse o candidato, se não fosse eleito, se fosse eleito, então governasse até que aconteceu o que aconteceu. Eu quero pedir... E outra medida que quero señalar neste sentido, ya internacional, es que tem sido aceita Colombia como aliado privilegiado da OTAN. Y eso también faz un fato que es imposto al nuevo gobierno, que está en contra de entrar nessa aliança. Isso. Eu queria justamente pegar esse gancho para trazer a Natália aqui. A Natália é uma super referência para mim também em tudo sobre Colômbia. Eu sempre estou lá consultando o Twitter dela, porque eu sei que ela tem as conexões, ela sempre tem muitas informações. Recentemente, se eu não me engano, a gente tratou aqui na Fórum, não sei se a Natália estava, sobre o Conselho de Segurança da ONU, em que o Duque foi para renovar a comissão da ONU que acompanha a implementação dos acordos de paz da Colômbia. Queria perguntar para a Natália isso. É óbvio que a guerra na Ucrânia, toda a situação da Ucrânia tomou tudo, né? Assim, os debates, tomou todas as atenções. Mas como que aí na Europa, já que você está aí também, como que está sendo vista essa eleição na Colômbia? As pessoas têm noção dessa gravidade da situação? Como que é vista essa questão da Colômbia como parceiro privilegiado da OTAN? Tem um nome, né? O integrante especial, eu não lembro exatamente qual é o nome, mas que demonstra que os Estados Unidos contam muito com a Colômbia, né, para os seus projetos. Como que você está enxergando tudo isso, Natália? Olha, recentemente aconteceram, né, os encontros anuais das centrais sindicais aqui no Reino Unido e existe um grupo que trabalha junto com essas centrais sindicais chamado Justice for Colombia, no qual eles trouxeram, né, sindicalistas da Colômbia para falar para os sindicalistas do Reino Unido
é uma coisa muito histórica, né, do Reino Unido. Vamos lembrar que até o próprio presidente Lula veio para o Reino Unido muito antes de ser presidente para, né, fazer essa conexão, essa ponte entre sindicalistas. Então, esse trabalho do sindicato aqui em dar informações, em trazer todas essas... perdão até por falar isso, Hector, mas todas essas atrocidades que acontecem na Colômbia, elas têm que vir de alguma forma, porque você não vai ler a mídia falando sobre isso. Você não tem isso nem na mídia do Brasil. Você acha que você vai ter isso na mídia gringa? Não vai, eles não falam. Se falam, falam alguma coisa específica e é sempre alguma coisa que eles vão erroneamente ligar com a esquerda. Então, nunca vão falar sobre os paramilitares que são diretamente ligados a grupos políticos conservadores, nunca vão falar do fato, por exemplo, que Ivan Duque foi uma pessoa que estudou aqui no Reino Unido, uma pessoa que estudou fora, que foi preparado não só dentro da Colômbia, mas fora para estar nesse posto dele. Então, assim, esse tipo de coisa, essa relação de subserviência que a Colômbia tem, principalmente aos Estados Unidos, mas agora com esse papel na OTAN, que é muito preocupante, porque justo quando estourou toda essa situação na Ucrânia, a OTAN estava fazendo manobras, né, com submarino nuclear no Mar do Caribe, e eles tiveram isso, né, através da Colômbia, porque por conta dessa parceria estratégica que a Colômbia tem com a OTAN, eles permitem que faça isso lá, mesmo que isso seja uma brecha, uma quebra, né, do Tratado de Tlatelolco, que não permite o uso de armas nucleares, né, dos países signatários da América Latina, mas a Colômbia agora com a OTAN pode tudo, porque quem vai brigar com a OTAN? E isso colocou eles justamente tentando usar essa posição deles para, mais uma vez, né, por exemplo, atacar a Venezuela, né, falando, né, a Venezuela é a Rússia, e nós temos que estar aqui com a OTAN, porque senão a Rússia vai chegar na América Latina, sabe, tentando trazer essa situação para a América do Sul. Agora, eu até queria perguntar para o Hector, Ana, o que me preocupou muito foi a visita do Ivan Duque aos Estados Unidos às vésperas das primárias na Colômbia, né? E a visita, né, de vários oficiais que tem acontecido, inclusive a Vitória Nuland, que foi para o Brasil, ela também deu uma passadinha na Colômbia antes também, né? Que foi a grande arquiteta do golpe da Ucrânia de 2014, né? Por parte dos Estados Unidos. E ela também está passando lá na Colômbia. Parece que todos os candidatos colombianos, com exceção, né, da chapa do Pacto Histórico, que é, né, o Gustavo Petro e a Francia Marques, estão recebendo essas visitas de oficiais dos Estados Unidos. Eu queria perguntar para o Hector como é que isso está sendo visto justamente, né, pela oposição colombiana, por aqueles que realmente querem essa mudança tão necessária para o país. Bem, eu acho que há um esforço de todos os sectores ligados ao capital para que Petro não consiga ganhar, porque há temas que são álgidos sobre temas económicos, como o problema dos fondos de aposentadoria, que é um tema em muito debate neste momento, que Petro tem proposto, e o Pacto Histórico, todos nós estamos como Boric em Chile, por terminar ese asunto de los fondos privados de aposentadoría. Y esto es una cosa gigantesca que para controlar capital, para controlar empresas con dinero de los trabajadores. Entonces, ese tema es de más. O mismo que la cuestión de la salud privada, y eso atinge todo capital internacional que está en estos fondos. Y ellos están tratando de hacer algo, maniobrar, ver cómo analizar para parar esto. Más también ha hecho que en este sentido el Pacto Histórico no tiene las manos atadas internacionalmente. Una característica de la greve del año pasado, la grande greve, fue la participación de los colombianos no exterior, de nos.
que hicimos por primera vez grandes movilizaciones en muchas partes del mundo. En Londres, por ejemplo, fue muy grande, en Berlín, en París y especialmente en España también. Fueron muy grandes. Y eso nos permitió salir y hacer, colectar o trabajo de muchos años, por ejemplo, los sindicatos del Reino Unido que tenían trabajado, denunciado a las transnacionales británicas como a British Petroleum por los apoyo a grupos paramilitares. Y tenemos entonces una atención en mismo Nueva York aconteció también una grande manifestación de solidaridad con la greve. Y, por ejemplo, en España se consiguió que en la viaje de Petro, o propio presidente de España se entrevistara con Petro y até Felipe González, que es a asa derecha del PSOE. Es decir, que el gobierno de España se atrevió prácticamente a dar un visto para Petro, o cual es único en la historia, y descualificó y no aceptó al embajador que mandó Duque y tuvieron que nomear otro embajador. Entonces, esto es un resultado de la movilización que aconteció en el exterior. Y también vemos que hay circunstancias diferentes. En Estados Unidos no solamente está Hillary Clinton y a esa derecha los demócratas, sino que tenemos todo el sector de Bernie Sanders. Tenemos también a Alejandra Ocasio-Cortez, que es a diputada de Nueva York, y otras diputadas de Nueva York, incluso dos que son colombianas. Y tenemos entonces aliados dentro de los Estados Unidos que intentan hacer claridades sobre la situación colombiana. Pensamos entonces que esta solidaridad internacional, y para los brasileños, es fundamental para nuestro futuro, gane o no gane a eleições Petro, porque tenemos una situación bien difícil. Quero aproveitar justamente essa sua fala, Hector, de que a Colômbia e o Petro, o Pacto Histórico, o movimento progressista na Colômbia tem aliados fora, para trazer o professor André Reis aqui também para o nosso debate. Vamos fazer um exercício de futurologia assim, um pouco esperançosa. Digamos que Petro, com todas essas dificuldades, vence as eleições. Lula vence as eleições no Brasil. Nós vamos ter, em 2023, uma configuração bastante diferente na América do Sul, né? Nós vamos ainda ter o Fernandes aqui na Argentina, tem o Boric no Chile, tendo a Colômbia. Dentro desse debate que a gente estava fazendo sobre a cúpula das Américas, essa conjuntura de que você tem Estados Unidos e China aqui atuando, né, na região. A Natália também trouxe a questão da Rússia. Também os Estados Unidos se preocupam com a presença da Rússia aqui na região. Que condições... E, assim, Brasil, governo Lula eleito, vai ter muito trabalho aqui interno. Colômbia, com esse cenário, imagina sobreviver a uma questão na Colômbia, né, sendo presidente para o Petro. Mesmo com essas condicionantes, como que você vê essa América do Sul nessa outra configuração? Bom, eu acho que é uma oportunidade, né? Assim, o cenário se alterou, né? Eu acho que é um esgotamento mesmo, também acirrado pela pandemia, mas olha os últimos 5, 10 anos, né? O cenário social se deteriorou, o cenário econômico se deteriorou, então também é uma resposta a isso. Mas aí qual é o grande problema? Tu recebe como herança, né, países que vão estar bastante frágeis do ponto de vista econômico. Eu te diria até o cenário internacional pode se complicar no caso de se avançar a questão ucraniana, né, pode se complicar bastante. E esse cenário regional para nós, que se descortina, né, principalmente com a eleição do Petro na Colômbia, se confirmando, é um cenário muito interessante, né? Se a gente tiver um Lula no Brasil, Petro na Colômbia, eu acho que já tem aquela experiência que eu falei acumulada e tem oportunidades mesmo de se pensar em integração. Agora, quais são os nossos... Uma questão é, a Colômbia ela é o pivô da presença americana na América do Sul, né? Como é que eles vão lidar com isso? E aí a grande questão você está falando do cenário internacional, e a Natália colocou muito bem também, nós temos também o problema do cenário interno, e o Hector também estava colocando, né? O Hector falando, e toda essa questão do Petro, das forças paramilitares, observem o avanço
de milícias em vários países. Pouco se fala, por exemplo, na Ucrânia, né, que já tinha e está se fortalecendo milícias, e todos nós sabemos, né, milícias normalmente não vivem de meios exclusivamente legais. Em geral, é uma tênue fronteira, né, entre a ilegalidade, a violência e venda de serviços para quem lhes pagar. Então, acho que também tem um desafio, Ana, para todos nós, né, que é pensar internamente também, além do próprio contexto internacional, que é o que eu trabalho, né, o meu ganha-pão, é também como combinar isso, como combinar, pensar as relações internacionais, a relação regional, também com esse cenário interno muito deteriorado, com forças conservadoras, um pensamento conservador que acho que agora a população está mostrando já sua frustração, né? E aí é nítido esses grandes movimentos que a gente teve no Chile, que a gente teve na própria Colômbia no passado, né? Revendo essas políticas, sobretudo de retirada de direitos, mais acentuada. Então é um cenário assim que a gente vai ver também difícil do ponto de vista desse avanço do conservadorismo, né? Que cresceu muito rápido nos últimos 5, 6 anos. Eu vejo por aí, mas eu vejo também com um certo otimismo, assim, né? Eu acho que há a possibilidade de se repensar a integração na América do Sul e se repensar, né, a articulação dos povos aqui. Claro que a vida vai ser dura, né? Eu estou dizendo, o cenário também, o cenário internacional ele pode se deteriorar muito rapidamente. Obrigado. Tanto Petro, presidente, quanto Lula, presidente, vão precisar de muita solidariedade internacional, né? Hector, vou te passar para fazer as suas últimas considerações. Já agradecer de antemão todos vocês, Natália, André, Hector, por estarem aqui com a gente hoje, dedicarem esses minutinhos. Esse programa ele vai ao ar hoje, né, ao vivo, na terça, mas depois ele vai também no domingo, ele vai separado do Jornal da Fórum, a gente divulga bastante, depois eu vou passar para vocês também divulgar. Então, já dando um alô também para quem nos acompanha domingo. Obrigada a todo mundo que também nos acompanha. Já está aqui pela primeira vez, pense aí em virar membro aqui do nosso canal, contribuir para que a gente continue divulgando outras perspectivas, outros pensamentos e outras informações que vocês não vão encontrar na mídia tradicional. Hector, a palavra é contigo. Somente para contar que a diputados colombianos no exterior, esta vez, fue por primera vez eleita por nós, pela izquierda, pelo Pacto Histórico. En Brasil, ela consiguió o 51% dos votos dos colombianos. Y vamos a estar el día 29 y esperamos atención, a solidaridad. Sabemos que ustedes son solidarios, más a otras personas que están olhando. Y yo que tengo tanto que agradecer a solidariedade dos brasileiros, confío na solidariedade que vamos ter. Muito obrigada. Natália, o pessoal está falando para você que agora você vai descansar, porque aí já está tarde, né? Você quer dar um último tchauzinho? Não, imagina, eu não ia dormir, eu ia estar acordada assistindo, porque essa questão da Colômbia é algo que realmente está me preocupando por vários motivos, não só por solidariedade, né, por sentimento latino-americanista, mas também porque muito do que a gente está vivendo no Brasil, a Colômbia já passou, então a gente sempre está usando agora, infelizmente, a Colômbia como um laboratório do mal, né, para a gente ver o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Então, assim, muito disso que essa foto aí do Petro foi algo que me abalou muito, porque a gente não pode esquecer das notícias diárias, né, das ameaças que o presidente Lula está sofrendo no Brasil, da violência política que é presente no Brasil. A gente não pode esquecer, né, que isso já está lá atrás, né, que foi muito simbólico, por exemplo, o assassinato do mestre Moa do Catendê, lá na Bahia, que foi assassinado por uma questão política, eleitoral, e que isso acontece, que isso aconteceu e... A própria Marielle, né, Natália? A própria Marielle. Então, quer dizer, nós temos... É muito assintomático essa questão da violência política na América Latina, principalmente na América do Sul, e a Colômbia, infelizmente, né, é um país assim chave nisso. Então, a gente olha para a Colômbia com esperança, porque a Colômbia merece melhor do que tem, e a gente sabe que melhorando na Colômbia
vai melhorar para todo mundo. É uma coisa que o presidente Lula sempre fala, né? Que uma coisa que acontece num país da América do Sul, os outros vão sentir esse reflexo. Então, a gente espera que o melhor, uma boa sorte, né? Estarei, infelizmente, de longe, porque eu tenho vários amigos que estão indo para a Colômbia, eu fiquei com inveja, queria ir também. Né, no dia 29 vai estar o pessoal lá, mas estarei aqui acompanhando e torcendo, principalmente, né, para vocês aí do Pacto Histórico que estão trabalhando de uma maneira tão digna e tão bonita diante de todas essas ameaças e perigos, né? Obrigada, Natália. Estamos solidários à Colômbia, tem vários brasileiros também indo, parlamentares. Eu mesmo estou acompanhando a ida do parlamentar Orlando Silva, que agora, inclusive, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aqui de Brasília, que vai ser, empodera mais ainda, né, como observador do processo. E vamos terminar agradecendo Ana, a rapidinho, Ana, rapidinho. A gente falando de violência política, né? O Orlando Silva próprio, que foi vítima, né, recentemente. Semana passada. Foi semana passada. Então, quer dizer, né? Isso não é uma realidade para quem acha, olha que isso é uma coisa que está mais perto da vida do brasileiro do que o brasileiro gostaria que tivesse, né? Do que qualquer um gostaria, né? Só que vou terminar agradecendo ao Marco Arildo Prates, que se tornou um membro aqui do nosso canal, novo membro, e cada um de vocês, gente, Hector, André, professor André, Natália, que a gente possa contar com vocês aqui nos próximos programas, no futuro. Obrigado. Tchauzinho. Obrigado. Até mais. Obrigado, tchau. Tchau, até a próxima.